Um bom dia a todos. Estamos ao vivo no Instagram e no TikTok. Agora é 8h34 da manhã. Hoje é segunda-feira, 10 de agosto de 2026. Estamos ao vivo. Instagram, Antônio Márcio Alves Leite. TikTok, Toninho Motoboy Express. Então vamos esperar as pessoas chegar. Um bom dia a todos. Deus abençoe cada um de vocês no nome do Senhor Jesus. Vamos trazer a mensagem O Sobrenatural, livro 6 do nosso profeta William Barlobrana. Eu acho que é parte 9. Parte 9 e página, deixa eu ver a página. Página 121. Então vamos aguardar, vou aguardar 5 minutos para dar tempo para as pessoas. Ô Preta, chega aí, corre. Como é que faz para colocar música aqui, ó? Eu não sei colocar um fundo de música, você sabe? Sei não. Não tô nem conseguindo enxergar. Ah, você não enxerga isso, talvez. Se eu soubesse, eu ia colocar. Eu não sei fazer isso, né? Leandra, filha de Deus, Deus abençoe, Leandra. Vamos trazer a palavra de Deus. Vamos orar somente, crer, tudo é possível. E depois trazer a palavra de Deus, a mensagem. Daqui 5 minutinhos a gente começa a orar. Oração rápida, somente crer, tudo é possível. E aí eu trago a palavra de Deus. Comecei a live 6h34, 6h36, agora 2 minutos. Dá tempo para as pessoas chegarem. E vou compartilhar essa live também lá no Facebook. TikTok sempre dá a opção de eu compartilhar essa live. Deus é maravilhoso demais. Eu estava pedindo Deus para me dar pensar, me dar alguma coisa que eu estava com vontade. Que eu faço live aqui de segunda a sábado. Já fez 1 ano que eu faço live para vocês aqui. E aí eu tô andando muito cansado, sabe? E é cansativo. E eu gosto muito de fazer as coisas de Deus, eu gosto mesmo. Mas é cansativo. E aí eu tava com o pensamento de dar uma parada um pouco para me descansar, escutar a palavra de Deus. E eu tava pensando, eu falei assim, eu tinha que tentar conciliar eu escutar a palavra de Deus e ao mesmo tempo trazer a palavra de Deus. Porque é importante você trazer a palavra de Deus, ler, mas é importante também você escutar. E aquele pensamento, e eu ainda não tinha o que eu ia fazer. Então Deus me deu uma sugestão que eu vou até falar um pouco com vocês aí. Eu estou com o intuito de quando eu terminar esse sexto ciclo, eu já estou com ele trazendo nas mensagens, nas minhas lives. Eu terminando esse sexto selo, eu vou dar uma descansada. E aí, eu não faço muita live lá no Kawaii, não. Eu tô querendo fazer as minhas lives, fazer live ao vivo sobre as lives que eu fazia aqui no TikTok e no Instagram. Então eu vou fazer live sobre live. Só que eu ainda sem ter consultado Deus, eu estava com o pensamento de fazer todos os dias. Mas aí ao mesmo tempo eu ia deixar os 6 aí sem fazer nada. Era uma forma de eu descansar e eu estar com o pensamento de escutar mais mensagens, escutar minhas mensagens, alguma coisa. E Deus colocou no meu coração e vai dar certinho. Eu vou
Tá compartilhada a live, tá? Acabei de compartilhar lá no Facebook. Então o que que eu vou fazer? Eu faço todos os dias aqui, né? Só domingo que eu não faço. Então Deus colocou no meu coração, vai dar certo. Eu vou fazer 3 dias aqui e 3 dias da outra plataforma. Então 3 dias eu vou descansar de vocês, mas vou estar trabalhando na outra plataforma. Desses 3 dias que eu não fizer aqui, eu vou estar escutando a minha mensagem. Coisas que eu já fiz. Eu tenho mais de 2.000 lives que eu já. 2.000 lives que eu já fiz aí. Tem mais de 2.000 vídeos publicados. Então, eu vou refazer as minhas lives da outra plataforma, 3 dias. E 3 dias eu vou trazer a mensagem do nosso profeta para vocês. Então eu vou fazer 3 dias aqui e 3 dias lá. E aí também vou estar escutando a mensagem e vou estar trazendo. Deus é maravilhoso. Então a partir de eu terminar esse Ciro, eu vou passar a fazer isso. E aí na sexta-feira vai ser oração, tá, gente? A sexta-feira eu não largo ela de jeito nenhum. Toda sexta-feira vai ser oração. Então, eu estou pensando fazer assim. Aqui na plataforma eu vou fazer, eu estou com esse propósito de fazer segunda aqui, quarta e sexta. Segunda e quarta vai ser uma mensagem que eu vou trazer. Né? Eu vou escolher uma mensagem e vou trazer uma mensagem. Na sexta-feira vai ser oração e um pouquinho só de mensagem. E nos outros dias, que vai ser 3 dias também, que vocês acham que eu vou descansar, que eu não vou estar aí online, eu vou estar na plataforma do Kawaii e no Facebook, fazendo lá, refazendo as lives. Então eu só estou dando um comunicado que provavelmente quando eu terminar esse sexto selo, que tem muito chão para andar, eu vou fazer isso. Então, bom dia a todos, Deus abençoe cada um de vocês novamente. Vamos dar continuidade à mensagem O Sexto Selo, o Sobrenatural, do nosso profeta William Marlon Branham. Estamos na página 121. Vamos continuar. Espiritual. E Satanás, se Satanás não pode pegá-lo em uma questão moral, então ele uiva o governo para fazê-lo sofrer. Muitos exemplos vieram à sua mente. Moisés, Daniel, Jeremias, João Batista, Jesus Cristo, Pedro, Paulo, João, o revelador, todos que o governo aprisionou ao executar. E a lista continuou. Então nosso profeta está olhando esses homens de Deus que foi perseguido pelo Estado. A maioria dos homens de Deus são perseguidos através de Satanás, claro. Ele orou, nosso profeta: Senhor, o que eu devo fazer? Dê-me uma resposta à tua palavra. Logo que ele orou assim, Deus lhe fez lembrar de uma história da Bíblia que parecia aplicável ao caso. Um dia Jesus foi interrogado se seus discípulos pagariam o imposto anual do templo. Jesus disse a Pedro: na verdade, vós estamos livres dessas obrigações, contudo, para que eles não se escandalizam, desça até o mar e lance o anzol. O peixe que você pegar terá uma moeda na boca. Pague a moeda e use-a para pagar nosso imposto. Billy pensou, isso é verdade. O Senhor, tu tens peixes brancos por todo o mundo. Mostre-me onde consegui aquele dinheiro.
e eu pagarei ao governo o que eles querem. O peixe branco, pois mais próximo, veio a ser seu velho amigo William Dawkins. Esse milionário de 88 anos, que vivia em Liverpool, tinha ganhado sua fortuna fabricando produtos de papel. A primeira vez que o William Dawkins ouviu sobre William Branham foi em 1958. Aquele foi o ano em que sua esposa, Grayson, estava morrendo com câncer. E alguém sugeriu que ela escrevesse para o escritório das campanhas branas em Jeffersonville e pedisse aquela peça de roupa enviada de graça sobre a qual o irmão Branham orava. Nosso profeta, ele orava por peça de roupa, cortava os retalhos e enviava para o mundo inteiro. E as pessoas com a fé criam na oração do nosso profeta, que é o nosso profeta, o sétimo anjo. E aí, através daquele lenço, que a pessoa tinha acesso àquele lenço, e ela orava e cria, e ela era curada. Ela escreveu logo que ela abriu a carta e tocou na peça de roupa, que recebera a oração. Ela sentiu como se um relâmpago passasse por seu corpo. Instantaneamente ela foi curada. Quero que vocês captem essa mensagem que eu trago para vocês aqui, o sobrenatural, que isso aqui não é história, não. Isso aqui é verídico, tá? Ele vai conseguir pagar esse imposto que o Satanás está dando em cima dele, porque o homem é milionário, o homem vai dar ele oferta para ele, e ele vai conseguir pagar essa dívida de imposto que eles estão tanto em cima dele. E ele não tem condição de pagar. Danos foram a Jeffersonville, ouviram Billy pregar, e então foram batizados em nome do Senhor Jesus. Além deles ser curados, eles ainda renderam suas vidas a Cristo e foram batizados no nome do Senhor Jesus, que é o batismo correto. O batismo que o nosso profeta ensina, batizar no nome do Senhor Jesus. Desde então, eles frequentemente apoiavam Billy pelo país, frequentando suas campanhas. William Dawkins disse que se sentiria feliz em dar para Billy os $40 mil que ele precisava. Então Deus colocou no coração do homem milionário lá fazer isso. Nosso profeta não gosta de aceitar não, mas vamos ver o que vai acontecer. Billy se recusou a pegar o dinheiro como um presente. Ele sempre recusa, mas com certeza aceitaria como um empréstimo. Ele disse que pagaria em 10 anos, esperando de poder pagar $4 mil cada ano. Billy Dawkins não se importou se seria reembolsado, mas ele concordou com essa condição, porque parecia ser importante para seu amigo. O homem queria dar um presente, mas como o nosso profeta não queria de graça, ele não importou. Ele queria dar um presente. No início de novembro, Billy preencheu um cheque de $25 para a Receita. No verso do cheque, ele escreveu: pagamento total de todos os impostos. Então ele colocou no correio. Uma semana se passou. Em 22 de novembro, estava agendado para ele pregar em Jefferson, Louisiana. Antes de sair para Jefferson, ele ligou ao seu banco para saber se o cheque ainda tinha sido descontado. O caixa disse que tinha. Ele desligou o telefone e deu o suspiro de alívio, correndo até a cozinha. Ele abraçou sua esposa e disse: querida, eu estou livre. A velha conta está acertada.
Agora eu posso ir onde eu quiser. Onde o Senhor me guiar, eu estou livre. Que coisa maravilhosa é ser perdoado quando eu não podia fazer nada para me libertar. Ele se sentiu tão bem como quando ele se sentiu há 30 anos atrás. No dia em que ele aceitou a Jesus como seu Salvador, ele estava livre de Satanás. Um dia, em dezembro de 1996, a senhora Stephanie, que frequentava regularmente o tabernáculo urbano, veio à casa de Billy, nosso profeta, pedir oração. Ela iria fazer uma cirurgia em Louisville no dia seguinte. E ela estava preocupada com o êxito de sua operação. O sonho que ela teve na noite anterior. A preocupação. Ela disse: eu sonhei que estava andando por uma padaria do oeste e eu vi um velho em pé no topo de um grande monte. Ele tinha cabelos brancos e uma barba longa e estava usando um manto branco que estava esvoaçava com brisa. Eu me, oh Deus, eu perguntei quem poderia ser, mas à medida que eu aproximei, percebi que era o profeta Elias, em pé naquele monte, olhando para o Oriente. Eu decidi que tinha que encontrá-lo, então corri e caí a seus pés. Ele disse: o que a senhora deseja, irmã Esther? Irmão Brana, aquela voz era a sua voz. Quando eu olhei para cima, era o Senhor em pé ali. Então ela estava se identificando o nosso profeta como o profeta Elias. E realmente o nosso profeta dessa era é o profeta Elias. E ela ia fazer uma cirurgia. Nada melhor ela falar com o nosso profeta. E com certeza o profeta vai orar para ela e ela vai ser curada. O sonho da senhora Steph não foi uma surpresa para Billy, nosso profeta. Antes que ela contasse, ele já tinha visto a mesma coisa em uma visão. Então, Deus deu a ela um sonho, mas Deus também deu uma visão para o nosso profeta. Então ele já sabia, não foi surpresa para ele. Ele já tinha visto a mesma coisa em uma visão. Aquilo sempre acontecia quando Deus o usava para interpretar um sonho para alguém. Embora Billy, nosso profeta, soubesse a interpretação do sonho da senhora Esther, ela guardou aquilo consigo por um momento. Parecia se encaixar em um padrão. Durante os 2 anos anteriores, outras 5 pessoas lhe contaram que tiveram sonhos com ele. Cada sonho era diferente, mas todos eles tinham algumas linhas comuns. Por uma razão, todos os 6 sonhos o identificavam no oeste. Deus parecia estar falando com ele de uma maneira indireta, preparando-o para logo. Até então, ele não estava conseguindo juntar as linhas para compreender o quadro. E aquilo o incomodava. Mesmo ele ser um profeta, mesmo ele ter visão, Deus estava dando esses sonhos para essas pessoas, para ele interpretar, mas era alguma coisa do seu ministério. E ele não estava conseguindo captar o que Deus queria. No dia seguinte, ele cruzou a ponte para Louisville e visitou a senhora Esther depois de sua cirurgia. Até então, a temperatura
no mês de dezembro, estava amena. Naquele dia, a temperatura caiu abaixo de zero, e um lençol cinza de nuvens cobriu a cidade, ameaçando nevar. Quando ele chegou à sua casa, ele viu a estaca de um espetor fincada no chão, perto dos pilares em forma de uma pirâmide, que marcavam a entrada de sua garagem. Uma equipe dos inspetores estavam trabalhando um pouco mais adiante na rua, medindo certa passagem e ficando mais estacas no chão. Billy caminhou para perto e perguntou ao mestre de obras o que eles estavam planejando fazer. O senhor Goldie desenrolou o mapa da cidade e mostrou para Billy como eles iriam alargar uma rua no ano seguinte. Billy voltou para sua casa, nosso profeta. Assim que ele entrou, Beda lhe pediu para levá-la à mercearia. Eles entraram no carro e ele voltou atrás para a rua Whistler, na direção que ele voltou atrás para a rua Whistler, na direção o faria passar pelo grupo de inspetores. Ao ver Raiki, um de seus vizinhos, trabalhando com os agrimensores, Billy parou abaixo e o vidro do carro para conversar. Oi, Bud, ele disse, chamando pelo apelido de infância. O que você me diz daquela estaca que você ficou perto da minha garagem? Eu pensei que minha propriedade fosse até a rua. Ele, nosso profeta, a prefeitura vai ampliar esta rua. Ela tem direito de passagem e servidão por todas as áreas onde eu fiquei aquela estaca. Todas as coisas do lado da rua onde aquelas estacas estão terão que ser tiradas. As cercas, árvores, calçadas, tudo tem que sair. Isso afeta meu jardim também. Eu gostaria de manter meus pilares. Talvez eu falei com o irmão ontem para tirá-los para mim. Ele é um pedreiro, que teve uma ideia diferente. A empreiteira que vai fazer a construção é responsável por remover tudo. Ele diz, por que você não deixa eles fazerem isso? Quando Billy dirigiu, ele parecia familiar, como se ele já tivesse passado por toda aquela situação antes. Ele já teve essa visão, só que ele esqueceu, tá, gente? Quando ele retornou da mercearia, ele colocou as compras na prateleira da cozinha e saiu apressado para seu escritório. Pegando seu livro de visão da estante, ele passou as páginas até que encontrou uma visão que ele havia escrito em fevereiro de 1958. E quando ele tinha visão, ele costumava escrever elas também, porque senão esquece. Essas visões tem visão que vai acontecer e demora a acontecer. Billy, nosso profeta, leu uma estaca de agrimensor fincada em minha propriedade, pedras bloqueando minha garagem,
patrolas e carregadeiras subiram e descendo a rua. O jovem no trator destruir o meu jardim. Quando o jovem vai lá destruir o jardim dele, ele dá um soco nesse jovem. Briga com o jovem. E aí depois ele muda dali, tá? A lembrança voltou num instante. Ele tinha visto essa visão enquanto Billy Paul estava dirigindo para ele. Ele volta para a casa de Alterlofs depois da campanha de fé e cura que seu amigo Geddes Dom já tinha organizado. Ele se lembrou que estava interrogando aquele rapaz da visão, que estava fazendo aquela bagunça toda em seu jardim. Quando o rapaz o provocou, Billy lhe deu um soco e derrubou. Então o anjo do Senhor o advertiu: deixe isso para lá. Então eu quero que você escape, até profeta também fique irado, tá? Homem de Deus. Ele foi lá, colocou uma estaca na propriedade da casa do nosso profeta, estava invadindo. Ele falou com o cara não estava nem aí, ele deu um socão no cara. O anjo do Senhor falou: deixe para lá. Aí agora é hora dele mudar de lá e ir para outro lugar. Esse é o ministério do nosso profeta. Quando você vê aquela estaca fincada em seu jardim, perto de seu portão, então vá para o oeste. Então agora seu ministério vai mudar. Não é para você ficar morando aí mais não. Vai para outro lugar. Quando isso acontecer, você vai ficar nervoso. Que está mexendo a sua paz, você vai mudar, vai para outro lugar. Isso aí é o anjo do Senhor falando com ele. A seguir, ele viu sua família sentada numa carroça coberta que estava estacionada na entrada de sua casa. Billy sentou-se na direção e pegou as redes. Quando ele bateu as redes para guiar o cavalo, a carroça se transformou no seu modelo do Ford Sedan. E a visão terminou. Então aí agora ele vai de carro mesmo, do seu carro. Billy fechou o livro da visão. Finalmente as linhas coloridas daquelas 6 sons estavam formando um padrão que ele conseguiu entender. Todos eles apontavam para o oeste, que era a hora dele mudar. Aquela estaca na entrada de sua casa, como tinha sido predita na visão, há 5 anos completou o 4, juntando a família ao seu redor. Billy lhe lembrou uma visão, então ele lhe mostrou a estaca do jardim e disse para eles ficarem prontos. Logo eles estariam mudando para o oeste. No dia seguinte, ele ligou para Jenny Morrow, que já estava morando em Kentucky, Arizona. Ele pediu para encontrar uma casa ou apartamento que ele pudesse alugar. Alguns dias depois, Beda foi ao ginecologista em Louisville, Kentucky. Ela ficou sabendo que o cisto em seu ovário esquerdo tinha crescido e estava no tamanho de... Na outra live, eu não sei se alguém aí assistiu a minha live. A Bieda, a esposa do nosso profeta, bateu a porta na cara dela, na cara dele. Só que Deus não gostou que ela fez isso. Então desenvolveu um cisto no ovário dela. E aí, ela agora está com uma cirurgia marcada para ir lá ver. O nosso profeta veio e falou com ela: Deus não gostou que você bateu a porta na minha cara. Ela pediu ao nosso profeta para corrigir o seu filho, José. E pediu ele para dar um couro nele. Mas o nosso profeta, muito paciente, começou a conversar com o menino. E na hora que ele conversou com o seu próprio
filho. O seu filho falou: papai, eu errei mesmo, papai, me perdoa, me perdoa. E o profeta, com o coraçãozinho de galinha igual eu mesmo, perdoou seu filho e não teve coragem de bater no seu filho. A Beda, sua esposa, muito nervosa. Nesse momento, ela é calma, mas nesse dia ela estava nervosa. Ela falou: eu queria que você desse uma correção nele, né? Você que fica o dia inteiro aqui com ele. Não é a primeira vez que ele faz isso. Ela queria porque queria que o nosso profeta batesse no seu filho. E o nosso profeta não bateu. Falou: querida, mas eu não podia bater nele. Ele confessou que estava errado e eu perdoei ele. Então ela bateu a porta na cara do nosso profeta, ser uma mulher calma, mas nesse dia ela estava nervosa. Só que o Senhor Jesus não gostou daquilo. E a partir de então ela desenvolveu essa doença de cisto, que é um câncer. E o nosso profeta orou, pedindo perdão a Deus. E agora ela vai fazer essa cirurgia. Então, agora para vocês entenderem, vocês que estão aí. O médico disse que deveria ser removido por meio de uma cirurgia. Billy explicou que ele planejava se mudar para Tucson assim que Jedis Nova encontrasse uma casa para eles morar. O ginecologista indicou para eles o Dr. Scott, o ginecologista em Tucson, e enviou o relatório médico de Lida por eles. Por volta das 3 horas da madrugada de sábado, 22 de dezembro de 1962, Billy, nosso profeta, se levantou da cama e foi até a cozinha, beber um copo de água. Voltando para a cama, ele deu uma olhada em seus filhos. José tinha chutado o cobertor. José foi o causador dessa confusão, o filho dele aqui. Então Billy o cobriu novamente. Então voltou para sua cama e para seu cobertor, Kate. Lá pela manhã, pelo amanhecer, ele sonhou que via um grande homem pegar um pau de 3 quinas e bater numa pequena mulher, até derrubá-la no chão. Eu lembro dessa leitura aqui. Então o homem e essa mulher supunham ser seu marido e sua mãe, embora nenhum dos dois parecesse com seus pais. Na realidade, quando a mulher estava no chão, gemendo, esse homem grande se vangloriava ao redor dela, com o peito estufado, orgulhoso do que tinha feito. Tremendo, a mulher se levantou. Novamente o homem o atingiu na cabeça, com aquela porrete de 3 quinas. Ela se escolheu, ela encolheu, em fraqueza e submissão. No sonho, Billy observava a cena à distância. E essa passagem aqui eu acho engraçada. E isso vai acontecer, tá, gente? O nosso profeta é magrinho, baixinho. Deus coloca músculo no nosso profeta. Na hora que esse homem vai querer bater nela de novo, o profeta levanta, começa a ficar forte, começa a dar músculo no braço dele. E aí o homem fica com medo do nosso profeta. O homem é grandão, tá? Ela pensou: eu não posso enfrentar aquele homem, porque ele é grande demais. Eu nunca o venceria numa luta. Nosso profeta ficou pensando a respeito do homem. Nosso profeta estava querendo enfrentar o homem, porque o homem não podia bater na mulher, essa era a esposa dele. E aí o profeta falou assim: eu não tenho como enfrentar aquele homem, eu sou baixinho, pequenininho. O homem é grandão, forte, eu não tenho como. E o nosso profeta era lutador de boxe, tá? Só para vocês saberem aí, quando ele era jovem. Mesmo assim, ele não tem direito de tratá-la mal dessa maneira. Quando ele viu o homem bater na pobre mulherzinha, outra vez, na visão, hein, gente? Olha a visão do nosso profeta aí. Aquilo
aborreceu tanto que ele perdeu o medo. Mesmo ele sabendo como era tão forte, falou, eu vou lá assim mesmo. Vou aceitar isso bater nessa mulher. Isso aqui é uma visão, vai acontecer depois. Colocando-se o homem cruel em a sua vista, Billy disse, nosso profeta, você não tem direito de bater. De repente, os músculos do braço de Billy, nosso profeta, incharam, expandindo-se até que ele se pareceu um gigante. Tá vendo? A mulher estava tentando se levantar e ergueu o porrete para bater nela. Billy ameaçou-se. Billy ameaçou. Se você bater nela novamente, você vai tratar comigo. Mas agora nosso profeta está grande também e forte. O homem mediu o tamanho dos músculos do nosso profeta, Billy, e hesitou. Billy acordou, admirado com a mudança do sonho para a realidade. Meda não estava no quarto. Ele ouviu o barulho do café da manhã, vindo da cozinha. Através da janela, ele viu pequeninos blocos de neve caindo. Encostando-se ao travesseiro, ele pensou, o que seria tudo aquilo? É estranho que eu tenha sonhado com uma mulher. Logo a visão veio para interpretar o sonho. Aquela mulher representava as igrejas cristãs de hoje. Olha a visão aí. Agora ele está falando das coisas espirituais. E aquele homem representava o sistema denominacional, que os governava. Aquele pau de 3 quilos representava o falso conceito de um Deus triuno, o batismo incompleto, que está relacionado com ele. Então, por isso que o nosso profeta exige que a pessoa seja batizada no nome do Senhor Jesus, que é o batismo correto. Toda vez que uma congregação tenta se levantar e aceitar a verdade sobre o batismo em nome do Senhor Jesus, as denominações lhes derrubam com o dogma trindariano. Vem e bate na mulher. Agora está a interpretação do sonho aí. Durante anos, Billy relutou em desafiar o sistema, porque era tão grande. O sistema religioso é tão grande. Finalmente ele o desafiou. Então os músculos de sua fé cresceram até ficar do tamanho de um Romanos 8:31. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ficar com o batismo correto. Era uma manhã estranha. O Espírito Santo parecia estar bailando no canto de sua consciência, com uma pomba esvoaçando no canto, dizendo, distante de sua visão. Quando ele tornou a vê-la, a pomba retrocedia. Quando ele tentava ignorá-la, a pomba voava e arrulhar para que ele não esquecesse que ela estava ali. Por volta das 9 horas, ele se trancou no seu quarto para buscar ao Senhor, sem ser perturbado. Ajoelhando-se junto à cama, ele orou. Bom dia, Doris. Ele orou até que a visão destrancou a porta para outra dimensão. Uma visão, o sonho,
são semelhantes a um lugar espectros. Ambos lidam com transferência de informação do inconsciente para o consciente, através de um processo neuroquímico que trava imagens em áreas atrofiadas do cérebro. Todas as semelhanças terminam ali. Os sonhos são um coproduto de mente, escolhendo entre milhões de pequenas informações coletadas durante cada dia, classificando-a, arquivando algumas e descartando o resto. Algumas vezes Deus realmente manipula essas imagens para enviar uma imagem, mas geralmente os sonhos são apenas uma função natural do cérebro, enquanto dorme. Inversamente, uma visão ocorre quando um vidente está acordado. Durante a visão, Deus, de uma maneira sobrenatural, passa por cima de nervos, sensores e cria imagens diretamente no cérebro. Então ele está contando como que as visões acontecem, bom dia, Adonis, na vida do nosso profeta. Billy algumas vezes tentou explicar isso, dizendo que os videntes têm sua consciência e seu subconsciente fundidos, usando a terminologia natural. Talvez isso possa ser descrito como realidade virtual soberanamente induzida da perspectiva do vidente. Ele está ali, vendo, ouvindo e experimentando. Então o profeta também é um vidente, tá? Essa visão que ele tinha acabado de ver o colocou numa região montanhosa. Então aí ele está explicando que o vidente, o profeta, o cérebro dele é assim, que Deus passa pelos seus nervos, e ele começa a sentir essas coisas e começa a ver essas coisas. No Arizona, plantas espinhosas cresciam de todo modo, descansam ao longo das encostas, avermelhadas, em cumes apedregosos. Embora não vendo na visão, Billy sabia que estava conversando com seu filho José. Ali por perto havia um arbusto cheio de minúsculos pássaros, como pitancingos, amontoados dos galhos mais altos. A forma do arbusto fez o bando dos passarinhos formarem uma pirâmide. Eles pareciam cansados, como se estivessem cicatrizes de guerra, como tendo voado por todo o caminho e se encontraram-se esgotados. Eles voavam de galho em galho, piando incessantemente. Parecia que estavam tentando dizer-lhe alguma coisa. Então o pássaro voou para o oeste, e o segundo bando inteiro seguiu. Mantendo aquela formação da pirâmide, enquanto voava, imediatamente ele ouviu o bater de asas maiores. Do oeste veio um bando de pomba cinza voando perto dele, em forma de V. Enquanto seguiam os pequenos pássaros para o oeste, tudo na visão, hein? Nessa visão, Billy se inclinou e tirou
carrapicho de sua barra de sua calça. Uma explosão sacudiu a terra, fazendo com que as pedras rolassem de cima da montanha. O estouro soou como um trovão por cima da cabeça. Ou talvez uma visão supersônica voando próximo ao chão e quebrando a barreira do som. Olhando para o oeste, Billy, nosso profeta, viu uma constelação em forma de pirâmide, dominando o céu. As estrelas estavam ficando maiores e maiores, como se estivesse vindo uma em sua direção, numa velocidade além de sua compreensão. Capte isso aí, numa velocidade além de sua compreensão. Então ele se deu conta que não eram estrelas, mas anjos, seres poderosos com asas voando para trás. Quero que vocês captem isso aqui. Deus veio revelar para o nosso profeta alguma profecia, alguma coisa para ele trazer para nós. E veio anjos voando numa velocidade que ele não sabia nem captar a velocidade, nem compreender de tão rápido que eles chegavam. Ele achava que era uma estrela, mas era anjos. A cabeça viradas, levantaram para o lado, vestido com armaduras brancas, vindo apressadamente em sua direção, dos reinos da eternidade. Ó, compreende isso aqui, é profeta, tá? Então eu estou trazendo mensagem para vocês sobrenatural, mensagem do nosso profeta. Então veio anjo trazer mensagem para o nosso profeta. Visão. Veio trazer da eternidade. Eles chegaram tão rápido que Billy, nosso profeta, não teve tempo para contá-los com precisão. Não teve nem tempo de ele contar quantos anjinhos que tinha lá. Eles eram pelo menos uns 5, mas não mais que 7. Antes que ele pudesse piscar os olhos, tão rápido que era, eles o rodearam, levando-o no meio deles. Então, além dos anjos vir trazer uma mensagem para o nosso profeta, eles carregaram o nosso profeta. Juntaram nele e levaram ele para o ar, voando. Juntaram 5 no nosso profeta e pegou ele e arrebatou ele para o ar. Ele não pôde vê-los naquele momento. E é difícil de ver, tá? Tocou o telefone, esse telefone meu, quando ele toca, ele atrapalha demais da conta. E é isso, isso aqui. Ele não pôde vê-los naquele momento, mas sentiu a força da presença deles ao seu redor. Eles o deixaram aterrorizado. Ele pensou, eles devem estar querendo me dizer que eu vou morrer. Então agora nosso profeta está achando que ele vai morrer. Sendo que Deus está mandando uma mensagem para ele está achando que ele vai morrer. Serei morto em algum tipo de explosão. Então ele ouviu José o chamando. Ele pensou, não, se aquela explosão tivesse me matado, teria matado José também. Eu ainda posso ouvi-lo conversando, sem falar que o anjo da morte vem sozinho.
Se eles são 5 anjos, 5 representa graça. E se forem 7 anjos, 7 representa conclusão. Ele estava sem saber se era 5 ou 7. Foi tão rápido que não deu para ele contar. Mas ele falou que ou era 5 ou 7. Não deu para contar. Não passava de 7, não. De qualquer forma, poderia significar o clima-se de meu novo ministério. Ele levantou a voz e disse: Senhor Jesus, o que tu queres que eu faça? De repente, Billy viu seu quarto. Era 10 horas da manhã. Ele ouviu Beda gritando a maçaneta da porta. Ele ouviu Beda girando a maçaneta da porta. Ela estava entrando para abrir. Mas eu acho que ela não vai abrir não, porque ela vai perceber que estava tudo branco lá e vai ficar com medo de abrir. Porque aquele quarto lá devia estar tremendo com a visão lá, tantas coisas, e aí ela vai explicar aqui. E eu também vou terminar aqui, falta 10 minutos para me terminar. E chamando, ela não respondeu. Ele sentiu a língua dormente, como se o dentista lhe tivesse anestesiado seu corpo inteiro. Estava fraco e sem reação. Ele estava ali de 2 mundos. Ele estava no mundo celestial, tendo visão elevada lá no céu, e estava no mesmo mundo do quarto, escutando José lá, mas ele estava anestesiado. Algumas vezes pessoas cristãs falam sobre sentirem a presença do Senhor como se fosse uma experiência prazerosa. Quando eles sentem, eles confundem a presença dele com suas bênçãos. A real presença de Deus Todo-Poderoso é tão impressionante que pode aterrorizar a pessoa a ponto de paralisá-la. Isaías e João tiveram esse tipo de experiência quando eles estiveram diante dessa experiência. Impressionante e sentir que iriam morrer. Foi dessa maneira que Billy sentiu naquele momento. Beda desistiu de tentar entrar no quarto. Lentamente, a dormência deixou os músculos de Billy. A dormência. Quando ele se sentiu forte o bastante para ficar em pé. Quando ele se sentiu forte, ele andou pelo quarto por 30 minutos. Estarrecido com a visão, se perguntando o que ela significaria. Ele ainda pensou que poderia significar sua morte. Como alguém poderia sobreviver àquela explosão? Porque, por fim, ele parou e orou: Senhor Jesus, se essa visão significa que vou morrer, logo o Senhor me dirá. Então eu saberei que não devo contar isso para meu povo, se significar minha morte. Por favor, envie teu poder sobre mim, então eu saberei. Ele esperou um pouco, nada aconteceu. Enquanto ele estava de pé ali, ocorreu que ele, minúsculos pássaros, deveria apresentar a primeira puxada de seu ministério, o sinal em sua mão. Se assim era, então, o segundo bando de pássaros representava a segunda puxada do seu ministério. Então está vindo agora a interpretação da sua visão. Talvez a constelação de anjos representa a terceira puxada de seu ministério. Ele orou: Senhor Jesus, se esta visão não significa minha morte por esse tempo, mas ao invés disso significa que tu tens
alguma coisa para que eu faça. QB, eu já não tenho tempo mais. Eu acho que eu vou ter que encerrar por aqui. Não tenho mais tempo. Eu não tenho mais tempo não, gente. Eu vou ter que encerrar por aqui. Infelizmente vai ficar assim, tá? Agora é 9h30, eu tenho 4 minutos só. Não vai dar para mim continuar, né? Então, bom dia para vocês. Deus abençoe vocês. E amanhã, se Deus quiser, a gente dá continuação. A mensagem O Sobrenatural, livro 6. Não deu para dar continuidade cada hora. É 1 hora de live que eu faço todos os dias. Então, Deus abençoe vocês. No nome do Senhor Jesus. E aí eu vou encerrar a live. Eu encerro primeiro no Instagram, depois no TikTok. Então, bom dia, Adonias. Deus abençoe você. No nome do Senhor Jesus. Vou encerrar aqui.